Pô, realmente, eu Tranquilo, estava aqui tão tranquilo. atento aqui, estava tão interessante que eu esqueci. O que precisava gravar realmente vai ser a parte mais técnica, mais aprofundada, né? Essa introdução é mais abstrata, é mais tranquilo. Mas, enfim, agora que já está gravando, vou retomar aqui o. Não, Kaique, a intenção é justamente a gente gravar todas as aulas para ter esse registro e para vocês poderem acessar depois, beleza? E Porque a fica gente no passa YouTube, né? isso, A fica no gente tem um YouTube. canal no YouTube lá e a gente posta lá, e claro, vocês podem compartilhar e tal, sem problemas. Boa, Kaique colocou aí que vai sempre perguntar. Isso aí. Que pelo menos já lembra a gente. Acabei me passando também, professor. Então, é isso. Mas para o pessoal do vídeo aí, vou estar retornando, né, para o tópico aí, que são as vantagens do Google Sheets, beleza? Então, como eu citei, ele é integrado com os serviços do Google, ele é utilizável em praticamente qualquer celular, né? A gente já compra um celular Android, ele já vem instalado com esses aplicativos. Ele é multiplataforma, então, como eu mostrei na aula passada, você pode usar no celular, no computador, no tablet, no iOS, enfim. E é gratuito, né? Basta ali você ter uma conta do Google. Você tendo um Gmail, você já tem acesso a todas as ferramentas do Google de uma maneira completa, beleza? E também ele proporciona essa colaboração, né? Inclusive o Gabriel, ele me mandou, né, o documento dele, tipo, todo formatado, beleza? E aí quando eu entrei no documento, tipo, eu toquei em algum lugar, aí lá no celular dele apareceu um tracinho, né, dizendo que, tipo assim, que eu tava, como é que eu posso dizer? Online Que no tava, documento. isso, tava visualizando o documento. É. Aí ele me mandou, perguntou se eu tinha deixado aquilo, mas não, é a ferramenta de colaboração do Google Sheets, não só do Google Sheets, né, do Google Docs, do Google Sheets, das ferramentas do Google, eles têm esse poder, né, que é o da colaboração. Através de um único link, a pessoa entra naquele link e pode editar junto contigo o documento ao mesmo tempo e você visualizar o que ela está fazendo e ao mesmo tempo que ela faz. Então, isso para trabalhos em grupo é excelente, né? Inclusive, eu recomendo que vocês usem o Google Docs, o Sheets também, principalmente focado nessa parte da colaboração para fazer ali os trabalhos de vocês em grupo, não só daqui do projeto, mas da escola, enfim. Qualquer coisa que vocês tenham que fazer em grupo de modo remoto é sensacional, essas ferramentas do Google, beleza? Então, agora, iniciando o Google Sheets, basicamente é a mesma coisa, o mesmo padrão para iniciar o Google Docs, beleza? Então você vai procurar aí onde está a sua pasta do Google, onde ele está instalado ali no seu celular, e ao invés de vir aqui para o documento, você vai para a parte de planilhas, beleza? E seguindo também aquele mesmo padrão dos documentos, você vem aqui no maisinho e criar uma nova planilha, beleza? E aí, essa vai ser a interface, essa aqui vai ser a interface que vocês vão se deparar, tá? E agora, vou passar para vocês, né? Para quem nunca mexeu, pode assustar um pouco. Então, vou passar para vocês as noções básicas desse aplicativo, tá? Do Google Sheets. Então, são três divisões fundamentais que a gente tem não só no Google Sheets, no Excel, em qualquer editor de planilhas, beleza? A gente tem essas divisões fundamentais. As linhas do documento, acho que os nomes são bem intuitivos até, né? O que é uma linha, né? Algo que está ali alinhado no sentido horizontal, beleza? Então, basicamente isso. As linhas do aplicativo são demarcadas pelos números. Então, isso aqui, pelo menos no Google Sheets, vai de 1 a 1000, mas você pode adicionar quantas vocês quiserem, tá? Podem ter ali um número praticamente ilimitado, né? Teoricamente é limitado, mas um número absurdamente grande de linhas na tua planilha. E elas são identificadas pelos números, beleza? Então aqui a gente tem a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, enfim. E por aí vai. Outro conceito também é o conceito de colunas, tá? E como o nome sugere, são as marcações verticais de um editor de planilhas, tá? E elas são identificadas pelas letras, tá? Então aqui a gente tem nesse sentido a coluna A, nesse sentido a coluna B e por aí vai, beleza? Quem aí joga xadrez, tá? É bem próximo daquilo que a gente tem num tabuleiro de xadrez, né? Não sei se vocês já perceberam,
mas no tabuleiro de xadrez a gente tem, né, as marcações das Eu já casas. estava aqui pensando A1, posição A2. Exatamente. No tabuleiro de xadrez, a marcação das casas é feita assim, né? Então, Batalha naval também, um jogo de batalha batalha naval naval. também, muito massa também. E como o Kaique já adiantou, a gente vai agora para o conceito de célula, beleza? Uma célula, ela é a unidade básica de qualquer editor de planilhas, tá? E ela é resultado de uma interseção, um cruzamento de uma linha com uma coluna, tá? Você pegar... Aí eles perguntou, pode, com certeza. É perfeitamente possível também no computador. Tranquilo? A gente ensina aqui pelo celular, porque é o mais próximo da maioria, né? Que a gente viu que a maioria acaba usando o celular e que poucas pessoas acabam usando o computador para estar participando, então o foco do slide acaba sendo o celular, beleza? Mas eu vou entrar pelo computador também, vou mostrar pelo computador, enfim, porque é um pouco diferente, né? Evidentemente, o modo de usar. Não, professor, o Drive, ele só permite que a pessoa visualize a planilha. Ela não permite, só o Drive não permite editar. Para editar planilhas, tem que ter o Google Planilhas instalado. Então, como eu ia dizendo, a célula, ela é a unidade básica de qualquer editor de planilhas. E como eu falei, ela é resultado da interseção de uma linha com uma coluna, tá? Então, como vocês podem ver aqui, o que está selecionado em azul é uma célula, tá? E, como eu falei, ela é resultado da interseção de uma linha, nesse caso aqui, qual a linha? Linha 2, e a coluna B. Então, o nome dessa célula, né, como não me lembro agora, o Kaique já adiantou, a gente chama essa célula pegando a coluna que ela está, quer dizer, a letra da coluna que ela está e o número da linha que ela está. Então, nesse caso aqui, ela está na coluna B e na linha 2. Então, o nome dessa célula é o quê? B2. Beleza? B2. Exatamente. Da mesma forma que é lá no xadrez, né? Às vezes, a gente, verbalmente falando, a gente, sei lá, a torre de A1 para A4. Enfim, é esse conceito, tá? Como se cada célula fosse uma casinha ali do xadrez. Beleza? Então, só para finalizar essa parte aqui, as células e as linhas e as colunas têm uma largura padrão, tá? Mas isso não é restrito. A gente pode mudar, tá, a largura das colunas, a espessura das linhas, do modo que fique melhor para a gente, beleza? Eles vêm assim nesse formato, né? A coluna um pouco mais larga e a linha um pouco mais fina, né? Porque normalmente o texto fica ali na horizontal, mas isso a gente tem total liberdade para estar mudando, beleza? Outro conceito também importante é o conceito de intervalo de células, tá? Porque às vezes a gente trabalha, né, no Excel, no Google Doc ou no Google Sheets e apenas selecionar uma célula não cumpre a função do que a gente quer fazer, né? Então, às vezes a gente precisa trabalhar com intervalos de células. Então, basicamente, o intervalo de células são várias células selecionadas ao mesmo tempo. Como a gente viu aqui no slide anterior, eu tenho aqui só uma célula selecionada. Já nesse aqui, como vocês podem ver, eu tenho um intervalo completo de células selecionadas. E o intervalo de células ele é identificado pela célula inicial e pela célula final dele. Então, por exemplo, qual é essa célula inicial aqui, pessoal? Qual é o nome dela, digamos assim? A1, Isso, A1. E a célula final? A6. Pronto, então, esse intervalo de células, ele é identificado pela célula inicial, 2 pontos, a célula final, beleza? Então, como a gente pode ver aqui, esse intervalo é o A1 até A6, tá? Esses 2 pontos cumprem essa função. Tranquilo até aqui? Sim, sim, sim. Tô dando uma Sim. revisada Massa, do que eu massa. já vi. Bom. Então, mais uma vez, como eu mostrei lá no Google Docs, no celular, a gente tem
funções bem parecidas, na verdade, bem similares, bem próximas do que a gente tem lá no Google Docs, beleza? Então, esses botões aqui são desfazer e refazer, servem para aquele propósito que eu já falei, né? De, às vezes, você formata o teu texto de uma maneira, coloca a letra de uma forma que não queria, exatamente, Kaique. Essa parte, assim, de cima, tá? É a mesma coisa, beleza? Então, aí o desfazer e refazer cumpre a mesma função do que o desfazer e refazer lá no Google Docs, beleza? Só que aqui é um pouco diferente, né? Lá no Google Docs a gente tinha um A, né, de formatar o texto, enfim, mas já já a gente vai entrar nesses detalhes. Esse que tem uma pessoa aqui, um mais, né, como você já deve imaginar, é o de adicionar pessoas. Então, na atividade da aula passada, eu pedi para vocês compartilharem comigo ou com a Alda no Google, né? Então, basicamente, vocês vêm aqui nessa função adicionar pessoas, coloca lá o meu e-mail, o e-mail da Alda, a gente vai conseguir visualizar o documento de vocês, tranquilo? Kaique levantou a mão, pode falar, Kaique. Ô João, tem uma dúvida. Quando eu chamo uma pessoa para ver o trabalho, ela também pode tocar ali, mexer, ou ela só pode só visualizar? Você tem que escolher isso, teoricamente, né? Quando você vai ali Ah, tem adicionar escolha? pessoas, tem escolha. Você pode escolher se você vai compartilhar com a pessoa só para ela ver ou para ela editar, entendeu? Ah, entendi. Que às Ah, vezes então é você bom. só quer, com certeza, pô. Você quer mostrar, só mostrar o documento ou a planilha para outra pessoa, você vai ali adicionar pessoas e seleciona lá somente visualização, ou então do lado da pessoa tem a categoria, você pode escolher leitor, editor ou comentarista. Aí, se você Ah, sim, quiser legal. que a pessoa só veja o documento, você vai na parte de leitor, mas se você quiser que ela te ajude a editar aquele documento, você vai na parte de editor, beleza? E, mais uma vez, a parte de comentários e o botãozinho aqui para mais opções, tá? Essa interface inicial todos vocês já conhecem, né? Porém, a mágica, ela acontece ao selecionar uma célula. Você vê aqui que eu selecionei essa célula aqui, A1, e já abriu aqui, ó, outras funcionalidades, tá? Posso digitar um texto, posso formatar o meu texto. Dudu perguntou, você seleciona uma célula para comentar. Exatamente, Dudu. Às vezes a gente faz ali um cálculo, chega num resultado e fica meio bagunçado, meio explícito o que a gente quer dizer com aquela célula, então você vai ali e insere um comentário, aí todo mundo que passar por cima daquela célula vai ver ali o teu comentário, ó, isso aqui faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, entendeu? Então, assim, essa interface, né, a mágica, digamos assim, do Google Sheets, ela acontece quando a gente seleciona uma célula, beleza? Então, vamos lá, bora pro app, vou mostrar para vocês agora as funções lá dentro do aplicativo. Vou entrar aqui pelo celular, beleza? Ficou alguma dúvida Não. nessa parte Não. teórica, digamos assim? Não? Tranquilo? Ô, professor, Então vamos lá. só qual é o nome daquela parte que seleciona várias células? Intervalo de células. Ah, tá, valeu. Intervalo de células. Beleza, eu vou entrar pelo celular agora para mostrar para vocês, né, como é que funciona. Tipo, quando a gente abre, né, a gente seleciona uma célula, abre inúmeras possibilidades para a gente, então vou estar mostrando cada uma delas para vocês agora. Beleza? Vou entrar aqui. Pronto, entrei aqui pelo celular. Todos vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Tô ouvindo, só não tá compartilhando na tela. Pronto, vou começar a compartilhar agora. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. 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 Certo, né? Pronto, beleza. Aí não tá aparecendo aqui o meu cursor, né? Tem que ativar aqui. Ué, cadê? Aqui. Pronto.
Beleza, vocês conseguem ver aí quando eu toco na tela, né? Sim, sim. Sim. Pronto, massa. Sim. Então, como eu mencionei, a gente vai procurar no nosso celular onde está instalado, né, o Google Planilhas. Nesse caso está aqui na minha pasta Google. Venho aqui, abro o aplicativo, bem padrão, né? Confiro aqui qual é a conta que está conectada. Então vamos lá. Toquei aqui no mais, né? Nova planilha. Como o meu celular está no tema escuro, né? Acaba ficando tudo no modo escuro, mas eu venho aqui na parte de mais opções, ver no tema claro. Então, como eu falo, seleciono Travou. uma célula. Oi? Deu uma Deu uma travada, travada, Júlio. deu uma travada. Repete o que você falou de novo. Ah, beleza. Travou em que parte? Só para... Na hora que Há você começou a uns selecionar 5 a segundos célula. atrás. Ah, certo, certo. Então, voltando aqui, né? Excluir essa planilha. Vou começar do zero. Pronto. Opa. Vem aqui no mais, nova planilha, beleza? E aí, como o meu celular, eu falei, né, estava no modo escuro, ele acaba vindo a planilha no modo escuro, mas eu venho aqui, ó, quero renomear não. Vem no tema claro, aí ele volta à visualização, digamos assim, padrão dela, né? Então, como eu falei, a mágica, digamos assim, acontece quando a gente seleciona uma célula, tá? Ou intervalo de células, enfim. E ele abre mais funções para a gente aqui, tá? Então, eu vou mostrar cada uma dessas funções para vocês. Como eu falei, tem aqui o desfazer e refazer, padrão, né? A gente já viu como ele funciona, para que ele serve. Tem aqui, igual no Google Docs, a gente tem uma ferramenta de formatar texto, né? Posso tocar em cima e segurar, aparece aqui embaixo o que cada botão desse faz, então vem aqui formatar. E as formatações de texto aqui no Google Sheets são muito, 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 muito parecidas com o que a gente tem no Google Docs, tá? Vou digitar aqui aquele texto lá, né, palavrinhas empreendedorismo júnior, certo? Só pra gente... Diga, Kaique, pode falar. Tem um limite de palavras? Não. Pode escrever aí uma redação completa na tua célula, mas não é o indicado, né? O indicado para você escrever ali uma redação é justamente o Google Docs, tá? Normalmente o Google Sheets é mais para visualização de dados. Então, normalmente os dados são um pouco mais sucintos. Pode ter ali inúmeros, uma extensão absurda de dados, mas normalmente as palavras acabam ocupando pouco espaço, tá? Então, selecionando aqui uma célula, né, essa célula A1, vocês perceberam o seguinte: o texto que eu digitei, ele sai, né, acaba saindo um pouco da minha célula. Como é que eu faço para fazer a célula englobar todo esse texto? Basicamente, seleciono ela e, vejam só, aqui em cima abriu um controle deslizante. Esse controle, ele basicamente diz a largura da minha célula. Então, eu posso deslizar aqui para a esquerda, a célula fica menor, ou eu posso deslizar aqui para a direita, a célula fica maior e engloba todo o meu texto, tá? Como eu falei, a célula ela tem um comprimento, digamos assim, variável, né? Então, a gente pode escolher da maneira que a gente quiser. Mas, nesse caso, se minha célula tiver outra forma para fazer isso, eu toco 2 vezes em cima aqui do controle, ele já vai automaticamente, tá? Eu vou fazer de novo aqui, acho que foi muito rápido, mas tem esse controle aqui, ó. Se eu tocar 2 vezes em cima dele, ele formata a minha célula já de acordo com a largura que ele vê que o texto tá. Então, se eu digitar aqui mais alguma coisa, sei lá, botar mais um texto aqui, ele acabou passando de novo a célula. Mas eu venho aqui, toquei 2 vezes, ele já formatou o texto, né? A largura da célula, quer dizer, para englobar todo esse texto. Beleza? Vou apagar aqui e retornar aqui para a octava. Beleza. E da mesma forma a gente tem na altura da linha, tá? A gente pode pegar aqui o controle deslizante e alterar a nossa largura das linhas. Vou voltar aqui o padrão, porque fica mais bonitinho assim, tá? Outra coisa, na função formatar texto, como a gente viu, tem as opções, né, de letra, ou seja, o negrito, itálico, sublinhado, taxado, enfim, tudo isso você já tem uma certa familiaridade, né, de lado que a gente viu lá no Google Docs. Mas agora, eu queria mostrar
as ferramentas de alinhamento também do Google Sheets. Tá? Vocês podem ver que esse texto aqui, que eu digitei, ele está alinhado à esquerda. Tá? À esquerda da minha célula. Tá? Mas essa é a única opção? Não. A gente já viu que posso mudar aqui o meu alinhamento para ela ficar na esquerda, no centro ou na direita da minha célula. Normalmente as funções mais usadas, tá, são de alinhamento à esquerda ou no centro. Normalmente não vejo muito alinhamento à direita. E esse, pessoal, é o alinhamento, digamos assim, vertical, né? Mas a gente pode ter um alinhamento horizontal também. Ou seja, se a minha célula tiver aqui um comprimento, né, uma altura, digamos assim, esse texto está formatado, está alinhado na parte inferior da célula. Tá? Como é que faço para mudar isso? Eu venho aqui na parte esquerda agora e olha só a função que está selecionada aqui. Ó. É o alinhamento abaixo da célula. Posso botar um alinhamento no meio ou um alinhamento acima. Normalmente o alinhamento aqui, o padrão, ele já vem assim. Né? Se você mudar aí a largura da tua célula, eu acho que fica mais ajustado você botar um alinhamento central aqui. Beleza? Voltar aqui para o padrão da célula. Ó, voltar aqui também. Deixa eu ver o que mais temos aqui. O tamanho do texto, né? Como a gente viu lá no Google Docs, muda basicamente isso, o que ele diz, né? O tamanho da letra. Então, vou colocar aqui um 12, tá? Não tem, teoricamente, um padrão de tamanho de texto para planilhas, mas eu gosto de usar na planilha o mesmo que eu uso para o documentos. Né? Então, boto aqui um tamanho 12, a cor do texto, a gente já viu, a gente pode mudar aqui, ó, o texto, né, que a gente está escrevendo, pode colocar a cor que a gente quiser, deixar um padrão preto aqui. Tá? A fonte também, a gente tem inúmeras opções de fontes, né? Tem Arial, tem Times, tem inúmeras, vou deixar aqui no Arial, é a fonte que eu mais gosto, mais utilizo. Formatação condicional, a gente vai usar na nossa aplicação que eu vou fazer hoje, mas na hora eu vou explicar para vocês, que envolve umas regrinhas, enfim. Aí vem aqui, rotação de texto, é basicamente a posição que o texto vai ficar dentro da minha célula. Tá? Então, como nesse caso aqui está selecionada a opção nenhuma, então o texto vai ficar padrão ali, normal, né? Digamos assim. Se eu quiser inclinar o texto para cima, ele fica, né, mais ou menos assim, a 45 graus na célula. Para baixo também, posso pilhar o texto, posso girar, enfim. Ou posso colocar um ângulo personalizado aqui de rotação, botar para ele rotacionar 30 graus. Aí ele fica inclinado aqui no ângulo de 30 graus. Beleza? Mas deixar aqui no padrão sem rotação. Beleza? Mudar aqui a largura. Ok, show. E a ferramenta de limpar formatação é aquilo que a gente já viu, né? Se eu quiser voltar para o meu padrão. Com isso, a gente finaliza o menu texto, tá? Porque a gente pode formatar ou o texto ou a célula, tá? Então, partindo agora para a célula, vejam que todas essas funções que eu usei aqui dizem respeito ao texto que está escrito na célula, mas a gente pode formatar a célula em si, tá? Então, nesse caso, a gente pode vir aqui, ó, cor de preenchimento, e ao invés de mudar a cor do texto, vai mudar a cor da célula como um todo, tá? O texto, nesse caso, vai continuar preto, mas a célula vai mudar de cor, se eu mudar aqui o preenchimento da célula. Vou deixar aqui um branco, né, sem preenchimento, na verdade. Formatação condicional vai ser, vou explanar mais um pouco para frente, quando a gente for fazer a nossa aplicação. Bordas de célula. Às vezes a gente quer decorar, né, deixar mais bonitinho, então deixar mais ajustado, e aí a gente vem, seleciona aqui para colocar algumas bordas na nossa célula. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, selecionar um intervalo de células, né, de 2 por 2, colocar uma borda aqui, que seja, sei lá, na parte inferior, por exemplo. Se ela tirar aqui, vocês conseguem ver que tem uma linhazinha preta aqui nas células? Sim, sim. Pronto, massa. Mas ficou muito fina, né? Então, se eu quiser dar um ajuste nela, eu venho aqui, ó, estilo da borda, posso deixar aqui, ó, ela duplicada, né, digamos assim, 2 linhas, ou então posso deixar um pouco mais... Ué, por que não mudou, cara? Estranho. Mas, enfim, tentar fazer de novo aqui, tá? Ah, beleza. Já entendi qual foi o meu erro. Eu primeiro tinha que mudar o estilo da borda para depois colocar uma borda de fato. Pronto, agora quando eu cliquei aqui ele foi, tá vendo? Ficou um pouco mais
uma bitola da linha um pouco maior do que estava, né? Beleza, a parte de bordas. E lembrando, né? Parte das bordas eu posso colocar... Caraca, o carro do Hugo tá passando aqui na rua. Mas acho que não atrapalha, não. Tirar essas bordas aqui, voltar para o padrão, né? Para tirar as bordas, eu venho aqui nessa parte sem borda, tá? E é isso. Voltar aqui para a nossa célula. Vamos ver o que nós temos. Ajuste de texto, já mostrei para vocês. E formato de número, tá? Muitas vezes a gente vai trabalhar com dados no Google Sheets. E como é que a gente diz para a planilha? Olha, vou digitar um número. Então, olha, vou digitar um valor que é um valor em reais. Ou então, olha, vou digitar uma data. É possível a gente fazer uma automatização nesse processo. Que é basicamente no menu, né, de formatar número. Tá? Formato de número. Nesse caso aqui está automático, então meio que vai do jeito que a planilha quiser, digamos assim. Tá? Mas eu posso selecionar, tem algumas opções. Primeiro, texto simples, né, como a gente já viu aqui. Esse caso aqui é de um texto simples, né, de ter aqui 2 palavras, tranquilo, então é um texto simples. Mas se eu quiser digitar um valor em reais, por exemplo, eu venho aqui, tem várias opções de formatação, tá? Posso formatar como número, como porcentagem, notação científica, não sei se vocês já viram esse conteúdo de notação científica, mas se eu quiser digitar um valor em reais, então eu venho aqui e seleciono a opção moeda, beleza? E aí eu venho aqui digitar um número qualquer, digitar, sei lá, 150, e olha só, quando eu toquei ali no checkzinho, né, para ele confirmar minha informação, ele já formatou automaticamente, né, botou o R e o S cifrado, e depois ainda botou o vírgula 00, né? Eu nem digitei o vírgula 00, mas só digitei o 150 e ele automaticamente já formatou como um formato, um número em reais, beleza? Um valor em reais. E tem inúmeras opções aqui, pode ser em porcentagem, por exemplo. Então, quando eu coloco aqui, ó, sei lá, 100, sei lá, por que não foi? Ah, beleza. Se eu colocar aqui em porcentagem, tá? Como porcentagem, não sei se vocês já viram, ele é um número que varia, tá? Entre 0 e 1, teoricamente, né? Por cento. Então, se eu colocar aqui 0,5, vai ser exatamente 50% quando eu formatar como porcentagem esse número. Beleza? 50%. E, deixa eu ver se é aqui, casas decimais, outro ponto importante também. Vocês veem aqui, vou digitar um número aleatório aqui, a 1230,57,578. Beleza. Quando eu venho aqui no menu de casas decimais, tá? Vocês veem aqui que tem um número que varia, né? Posso variar esse número. E esse número, ele vai dizer basicamente o número de casas decimais, ou seja, a precisão que eu vou ter no meu número, tá? Então, eu posso selecionar desde o 0. Então, eu digitei o número... o Gabriel colocou aí que viu agora, pelo computador o acesso é mais fácil. Pô, com certeza, Gabriel, muito mais fácil pelo computador do que pelo celular. Eu, particularmente, eu não curto muito usar o celular para essas funções de planilhas e editores de texto, porque realmente pelo computador é muito mais fácil. Mas, enfim, voltando aqui para o número de casas decimais, o número original que eu digitei foi 1230,578. Mas se eu quiser, sei lá, deixar só com uma casa decimal, eu venho aqui e seleciono uma casa decimal e vocês veem que ele mudou de 1230,578 para 1230,6. Alguém pode me dizer por que isso acontece? Você diminuiu as casas decimais. Não, mas, por exemplo, ó, se eu tiver com 2 casas, ou 3 casas, fica 1230,578. Mas se eu mudar para uma, foi de 1230,6. Ah, Por que isso acontece? Arredondou. Ah, É, pronto, exatamente. O Gabriel colocou primeiro aqui, ó. O mérito vai pro Gabriel, hein? Colocou primeiro aí no chat. Exatamente, pessoal. é Quando eu Guilherme. diminuo... Oxe, mas meu Ah, o chat nem tá Guilherme. ligado aqui pra eu ver, professor. foi Guilherme. Não, tô brincando, tô brincando. Exatamente. Ele arredondou, né? Porque quando eu diminuo o número de casas, tem a função de arredondamento. Então, de 1230,578, podem ver aqui, ó. Quando eu diminuir para 2 casas, ele vai mudar para 1230,58, porque o 7 tem um 8 depois dele, né? E se tiver um número acima de 5 depois, ele arredonda um a mais, né? Aquelas regrinhas de arredondamento
Não sei se vocês já viram isso em matemática, mas é basicamente isso. Se depois do 7 tivesse um número abaixo de 5, ele manteria no 7, né? E se tivesse um número acima de 5, opa, minha água caiu aqui. Se tivesse um número acima de 5, ele arredondaria para cima. Então, como tem aqui depois do 7, tem um 8, então quando diminui o número de casas, ele muda o 7 para 8. E de modo análogo também, né, da mesma forma, o 5 tem um 8 depois dele, quando eu mudar para uma casa, ele vai para um 6, beleza? E se eu quiser deixar 0 casas decimais, vai acontecer um arredondamento também. Ele vai de 1230,6 para 1231, pelos mesmos motivos que eu já mencionei aqui. Tudo certo em relação a isso, pessoal? Sim. Sim. Bem tranquilo, né? Pode assustar um pouco no início, né? Para se acostumar com esses padrões, essas notações, mas é tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, beleza. Esse menu mais aqui, a gente pode inserir, né? Da mesma forma que a gente tinha lá no, como é o nome dele, no Docs, a gente tem aqui também, né? A gente pode botar uma imagem, um gráfico, um comentário, né? Um link. E outra aplicação, digamos assim, importante disso é inserir linhas ou colunas. A gente viu que, teoricamente, você consegue ter um número ilimitado de linhas e de colunas na tua planilha, mas por padrão, o Google ele limita aqui, ó, até a letra Z, né? Então, se eu quiser adicionar, sei lá, os meus dados cobriram todas as linhas e ficou faltando. Se eu quiser adicionar uma nova linha, eu venho aqui no mais, ou uma coluna, na verdade, né? Coluna. As colunas são representadas pelas letras. Então, eu venho aqui, ó, posso escolher se eu quero inserir a esquerda ou a direita. Eu inseri aqui uma coluna à direita e olha só. Olha que a gente pode pensar, não, mas tipo, depois do Z as letras acabaram. Mas como é que o software lida com isso? Então, basicamente, ele volta para o A e... Opa, eu entrei aqui pelo computador, para vocês verem aqui a ferramenta de colaboração, né? Eu entrei pelo computador e o meu cursor no computador aparece aqui também pelo celular. Tá? Vou tirar ele daqui para não ficar atrapalhando. E já já eu vou mostrar para vocês as ferramentas do Google Sheets pelo computador também, né? Que a gente vê que tem praticamente metade das pessoas estão pelo computador, então é importante também. Mas como eu ia falando aqui, ó, quando ele passa do Z, ele volta para a primeira letra do alfabeto e adiciona outra letra, e aí continua o padrão. Então, do Z ele vem para o A de novo, só que adiciona mais uma letra e aí vai ser um A. Então, se eu quiser adicionar mais uma coluna aqui à direita, qual vocês imaginam que vai ser o nome dessa coluna? AB. Exatamente, Dudu, exatamente. AB, né? E aí por aí vai, né? Seguindo esse padrão. AC, AD, até chegar no AZ, né? E aí vai repetindo esse padrão todo. Então, ele me permite criar ali uma infinidade absurda de opções de linhas e colunas também. De modo análogo, a gente tem as linhas, né? Nesse caso aqui, eu acho que vai até 1000, mas como eu falei, vai até 1000, mas eu posso formatar, colocar do jeito quantas linhas eu quiser, beleza? Então, vou inserir aqui um espaço ó, entre essas duas linhas, tá? Então, eu venho aqui na linha 4, para selecionar a linha inteira, eu toco no número dela, beleza? Na coluna também toco na letra dela, enfim. Para colocar, vou inserir uma linha acima desses 50% para ficar um espaço aqui entre esses R$150 e os 150%, beleza? Então, venho aqui, inserir uma linha acima. Então, como vocês podem ver, ficou aqui um espaço agora entre os R$150 e os 50%, tá? As funções básicas do Google Sheets são essas, tá bom, pessoal? No celular, vou mostrar no computador também. Então, ficou alguma dúvida em relação ao uso dela no celular? Não, João. Não. Não? Tranquilo, massa. A Elis colocou aí que para praticar já está fazendo algumas coisas que o João fez no celular. Maravilha, Elis. Exatamente, exatamente. Mas se ficou assim um pouco subentendido alguma coisa, vocês podem estar perguntando. Mas eu vou estar passando agora para uma aplicação do Google Planilhas no computador, beleza? Já que eu vi que bastante gente está usando pelo computador.
Então, vou voltar para o meu computador, sair aqui do celular, então, até daqui a 3 segundos. Show. Estou de volta no computador. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Sim, sim. Bom, massa. Então, assim, eu queria pedir uma permissão para vocês, né? Que a partir de agora, 6 segundos, Gabriel contou aí. O dobro, né? Usei o dobro do tempo. Mas, enfim, eu queria pedir permissão para vocês para... A gente vai fazer uma aplicação no Google Planilhas, tá? Que vocês podem usar na vida acadêmica de vocês, bem legal. E eu vou estar fazendo isso pelo computador. Alguém se opõe, quer que eu faça pelo celular, ou para vocês é de boa fazer pelo computador? E aí quem tiver pelo celular vai acompanhando, a gente vai dando aí as funções, enfim. É de boa para vocês? Por mim, tudo bem. Sim. Pronto, massa. Então, Sim. vou compartilhar aqui a minha tela do Google Sheets no computador. Cadê ela? Aqui. Oh, no computador é tipo mais aberto, sim, mostra mais opções. Pois é, cara. Bem Muito mais melhor. opções a gente tem, bem melhor de visualizar. Caraca. Então, vamos lá. Basicamente, todas aquelas funções, né, para vocês terem essa noção, né? No computador é muito mais fácil usar, realmente, Gabriel. Todas aquelas funções que eu mostrei lá, e mais um pouco, a gente consegue ter só nessa barrinha aqui, ó. Tá? A gente tem aqui o desfazer e refazer, imprimir, pintar formatação, enfim. A parte de formatar número, ela fica muito mais detalhada aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui sei lá, um valor que eu quero colocar em reais, por exemplo. Então, 145,79, por exemplo. Venho aqui, seleciono aqui, ó, a parte desse 1, 2, 3, tá? E seleciono aqui o meu número em moeda, por exemplo. Aí ele vai vir o valor em reais. Se eu quiser deixar centralizado, eu venho aqui na função de alinhamento, tá? E deixo minha célula centralizada. Mas enfim, vamos por partes, tá? Essa interface básica, essa linha básica aqui de comandos, a gente pode mudar aqui também a fonte, né? Como eu falei, o tamanho do texto, e a gente pode deixar em negrito, itálico, sublinhado, enfim. Pode mudar aqui a cor do texto também. As funções são totalmente análogas à que a gente viu lá no celular, só que elas conseguem ser acessadas de uma maneira muito mais simples, né, muito mais fácil. Eu estou com a câmera desligada. Vou ligar aqui. Pronto, beleza. A gente pode mudar também aqui, como eu falei, a cor de preenchimento da célula, tá? Posso botar, sei lá, botar um vermelho aqui. Aí a célula inteira fica pintada de vermelho, enquanto que o número ele continua preto, porque, né, eu mantive preto aqui, mas sei lá, vou colocar amarelo o número. Sei lá, destaque total nessa célula aqui, né? A função de bordas eu mexo por aqui, tá? Então, como eu mostrei, eu posso colocar bordas na minha célula. Colocar, sei lá, uma borda completa nela. Aí ela fica toda e cercada de bordas, digamos assim. Aqui a função de alinhamento, então, como eu mostrei, eu posso colocar à esquerda, posso colocar meu texto à esquerda, centralizado, ou à direita da célula. Beleza? Minha função de alinhamento vertical também, tá? Só para exemplificar de novo, puxar aqui. Aí, como eu já centralizei ele na célula lá no celular, tá? Posso mudar aqui o alinhamento vertical para superior, centralizado e inferior. Aqui vem o ajuste de texto, né? A rotação de texto, que eu falei, posso colocar da maneira que eu quiser, vou deixar no padrão, tá? Deixar no padrão aqui e a célula na largura padrão também. Aqui eu posso, aquela função, né, de inserir links, inserir comentários, inserir tabelas, imagens, enfim. A funcionalidade básica do Google Planilhas está nessa linha aí, tá? A gente consegue ver que tem mais linhas de comando aqui, mas são um pouco mais avançadas. Então, para a aplicação que a gente vai fazer hoje e para muitas outras, essa linha básica que eu mostrei para vocês já serve, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Ô, João, assim, ficou. No celular, quando você dá 2 cliques na célula, ela aumenta de acordo com a frase. Como que faz no computador? Eu tentei aqui, só selecionou a célula só. É a mesma coisa.
Você vem tá. aqui, ó, por exemplo, ó, você não pode selecionar a célula, Gabriel. Você tem que selecionar a linha inteira, entendeu? Então você No não caso, eu toca na fiz isso, aí eu célula. apertei, aí eu Você toca apertei, só no... apareceu a mãozinha. Ah, entendi. Você toca aqui, ó, no A, certo? Aí você vem aqui, ó, quando você vem com o mouse para o canto, você vê que apareceu uma linha... O ícone do mouse mudou de... o mouse mudou o ícone e Forma. apareceu uma linha Mudou de azul forma. maior. Uhum. Pronto. Eu clico e arrasto ela, ó. Posso mudar aqui a largura da minha coluna, entendeu? Mas para ajustar o texto, Entendi. eu Valeu. clico 2 vezes nisso e aí ele vai, tá vendo? É a Entendi, mesma entendi. coisa, Valeu, valeu, valeu. praticamente assim, basicamente a mesma coisa, só que com o mouse agora, entendeu? Tranquilo. E a mesma coisa aqui para a linha também, tá? Funciona da mesma forma. Para linhas e para colunas é o mesmo padrão. Então, beleza. Já que não ficou nenhuma dúvida, vou voltar aqui pro slide, tá? Vocês conseguem ver o slide aí agora, eu creio. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês foi muito básico, né? Foi formatação, como usar o aplicativo, enfim, alguns truques ali. Mas, beleza, João. Vamos entrar agora na parte de operações básicas. Porque, como eu falei, é uma planilha que vai fazer cálculos para a gente. Então, de que forma eu posso estar fazendo cálculos nessa planilha? Tá? Então, basicamente, a gente usa fórmulas. Tá? Se eu quero, por exemplo, somar o conteúdo de 2 células. Então, eu digitei o número 1 em uma célula e o número 3 em outra célula, e eu quero somar o conteúdo dessas 2 células. Como é que eu faço? Então, através da função, da fórmula de soma, que basicamente, como a gente já deve imaginar, é um mais. Tá? Um maisinho ali, você vai e coloca um maisinho. E para declarar uma fórmula, a gente precisa colocar um igual. Tá? A gente chega em outra célula, digita ali, igual a 1 mais B1. Vou mostrar aqui para vocês na planilha. Então, ó. Opa, deu uma travadinha aqui. Vocês conseguem ver a planilha, pessoal? Sim. Pronto. Então, ó. Vou apagar tudo isso aqui que eu fiz, para não ficar muito poluído. Fui essas linhas. Pronto, voltou aqui ao padrão. Vou ver essa coluna também. Pronto. Então, ó, vamos supor que na célula A1 eu digitei o número 5. E na célula B1, né, o exemplo que eu dou aqui é A1 mais B1. Pronto. E na célula B1 eu digitei o número 4. Tá? E na célula, sei lá, D1, eu quero somar o conteúdo dessas 2 células. Então eu venho aqui igual, sempre, tá? Sempre que a gente quer fazer um cálculo, alguma coisa, a gente tem que digitar o operador igual, tá? Porque eu só vim aqui digitar ó, A1 mais B1, ele vai entender isso como um texto. Não vai somar o conteúdo de A1 mais B1. Então, tenho que vir aqui, ó, igual A1 mais B1. Aí quando eu dou Enter, né, eu confirmo a minha operação, ele somou aqui, ó, 5 mais 4 é igual a 9. João, eu tenho que ficar sempre digitando a célula? Não, tá? Você pode fazer o seguinte também. Não sei como é que eu vou conseguir mostrar isso, mas eu posso vir aqui igual, tá? E quando eu coloco o igual, ele já entra na visualização de fórmula, tá? Então eu posso simplesmente vir aqui, ó, com o mouse ou com o dedo e selecionar a célula A1 e ele já vai para cá, ó, para a fórmula. Aí eu só venho digito mais, aí seleciono a célula B1. Quando eu dou Enter, ele soma também. Tranquilo até aí, pessoal? Todo mundo aprendeu a somar? Bem Nossa, simples, né? bem simples. Tranquilo, né? Massa. Então, de modo análogo, tá? Não vou fazer para todos, mas com isso que eu mostrei da soma, você já consegue fazer todas as outras, tá? Só se atentar ao símbolo. Então, subtração, né? Como é que eu subtraio 2 números? Se eu quisesse fazer o 5 menos o 4, né? Ao invés de botar igual a 1 mais B1, colocaria igual a 1 menos B1, tá? O símbolo de subtração é o mesmo que a gente usa na vida real, digamos assim, né? No papel. Já a multiplicação e a divisão, que são diferentes. Se eu quisesse multiplicar o conteúdo das 2 células, né, o 5 vezes o 4, eu não colocaria um x, né? A gente costuma representar a multiplicação como um xzinho, mas nesse caso aqui, ó, é um asterisco, beleza? Então, para multiplicar o conteúdo de 2 células é A1 asterisco B1, igual, né, sempre lembrando do igual,
Sempre para declarar qualquer coisa, qualquer forma, qualquer É igual função, na calculadora. botar o igual. Isso, igual na calculadora. Em algumas, né? E tem outras que já tem o símbolozinho do X. E a divisão, né? A gente... Deixa eu ver se eu tenho... Aqui, ó. A divisão a gente normalmente usa esse símbolozinho aqui, né? Mas no teclado, no computador, infelizmente não tem esse símbolo. Então, como é que eu represento a divisão? Basicamente com uma barra. Tá? Então, se eu quisesse dividir o 5 pelo 4, né? Dividir o conteúdo de duas células, eu colocaria a barra. Vou fazer aqui só para vocês verem a diferença. Vou escrever aqui, ó. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Pronto, então, ó, soma como é? Igual, sempre lembrando do igual, tá? Se eu não colocar o igual, se eu colocar aqui A1 mais B1, como eu falei, ele vai entender isso como um texto normal, entendeu? Então, sempre que eu quiser fazer um cálculo, fazer uma operação, eu tenho que digitar o igual. E aí o Cheat vai entender que eu quero somar, de fato, o conteúdo da célula A1 com o conteúdo da célula B1. Então, venho aqui, clico na célula A1, mais, clico na célula B1. Pronto. 5 mais 4, 9. Subtração, então, igual a 1 menos B1. Então, vai ficar 5 menos 4, 1. Multiplicação, igual a 1 asterisco, né, que representa a multiplicação, B1. 5 vezes 4, 20. Tá? E divisão, igual a 1 barra B1. Beleza? E aí vai ficar como 5 não divide por 4 e dá um número, digamos assim, um número inteiro, né? Ele dá ali uma aproximação em casas decimais, dá 1,25. E olha que interessante, se eu mudar o conteúdo dessas células, a fórmula ela vai calcular com base no conteúdo novo. Não sei se vocês entenderam, mas é o seguinte. Vou aumentar aqui a minha visualização para, sei lá, 150%, para ficar melhor. Pronto. A fórmula que eu coloquei, ela está somando o conteúdo dessas duas células. Não importa qual número seja, tá? Então, se eu mudar aqui, ó, 10, A1 é igual a 10 e B1 é igual a 5, tá? Vocês veem que as fórmulas mudaram aqui, ó. Tá? Antes estava 9, 1, enfim. Mas agora as fórmulas mudaram de acordo com o conteúdo daquelas células, tá? Elas, digamos assim, elas atualizaram ao vivo, né? Ele é automático? Isso, exatamente, automático. Bem massa essa função para facilitar a nossa vida quando a gente quer fazer cálculos de coisas que mudam, né? Ah, o Dudu colocou melhor calculadora. Exatamente, velho. Para muitas aplicações, né? Que pegam algumas matérias, tem que estar fazendo cálculo, enfim. Eu acabo usando Excel, porque eu preciso fazer uma rotina de cálculos absurda e ficar fazendo isso na calculadora e no papel não dá muito certo. Então, como eu coloquei lá, soma, né? 10 mais 5, ou seja, igual a 1 mais B1. 10 mais 5, 15. Subtração, 10 menos 5 dá 5. Multiplicação, 10 vezes 5, 50. Divisão, 10 dividido por 5 dá 2. Todo mundo entendeu até aqui? As fórmulas são bem tranquilas, né? É só você lembrar da notação delas, né? Como colocar na célula, digamos assim. Então, igual tal célula mais tal célula. Beleza? Só que fazer assim, né? Às vezes na vida a gente não precisa, tipo, o que a gente quer fazer vai muito além de somas, multiplicações, divisões, enfim. Né? A gente precisa de coisas mais complexas. E isso a gente alcança por meio das funções. Então a gente viu as fórmulas, então fórmula de soma, fórmula de multiplicação, fórmula de divisão, enfim. Agora vamos entrar no conteúdo das funções que a gente tem. Tá? Então, uma função para adição. Tá? O Google Sheets, o Google Planilhas, por algum motivo, não sei por que o Google fez isso, mas a fórmula de adição ela é diferente no computador e no celular. Tá? Não sei por qual motivo, mas o modo que a gente escreve a função de soma, né, de adição no computador é diferente no celular. Então, quem tiver no computador, preste atenção aqui, ó, para declarar uma soma de duas células, digamos assim. Então, igual, soma, aí abre parênteses, A1, ponto e vírgula, A2. Tá? Eu já vou explicar essa diferença que a gente tem da de cima para de baixo. Aparentemente, a gente olhando, tipo, a diferença é só nesse caractere aqui, tá? Mas a gente
a gente vai ver que faz muita diferença. Vocês lembram que o intervalo de células eu falei que ele era representado por 2 pontos? Então, A1, 2 pontos, A10, isso é um intervalo. Então, qual a diferença dessas duas funções aqui? Essa de cima, ela vai somar 2 elementos, tá? Então, ela vai somar o elemento A1 com o elemento A2. Já essa aqui, ó, ela tem mais de 2 elementos, né? Porque isso aqui é um intervalo, então ela vai somar todos os números do intervalo que está compreendido entre a célula A1 e A10, beleza? E para o celular é a mesma coisa, só que ao invés de você escrever igual soma, você vai escrever igual SUM, né? Que é soma em inglês, é sum, né? Vou aqui para a planilha para mostrar essa função para vocês. Tirar aqui. Todo mundo entendeu essa diferença, pessoal? Sim. Sim. Tranquilo, né? Vou fazer agora de uma maneira um pouco mais visual, digamos assim. Então, coloca aqui colocar os números aleatórios, beleza? 34, 26, 09, 12, pronto. Se eu quiser somar, né, a partir da fórmula, eu venho aqui igual a 1 mais a 2 mais a 3. Isso é possível, tá? Mas vai acabar me tomando muito tempo. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e digito uma função de soma. Então, igual, soma. Como eu estou no computador, eu digito igual, soma. Se eu tivesse no celular, eu digitaria igual, SUM. Seleciono aqui a função, dando 2 cliques, tá? Opa, fiz errado aqui, fiz besteira. Então, vamos lá, igual a soma. Selecionei a função. E olha só, eu venho aqui, ó, com o meu mouse, clico na célula A1 e arrasto, tá? E vejam que ficou aqui, ó, 2 pontos, tá vendo? Igual a soma A1, 2 pontos, A6. Então, ele vai somar tudo que está no intervalo de A1 a A6. Quando eu der Enter, ele vai me dar o resultado, que é igual a 87. Então, quem quiser fazer para conferir, né? 1 mais 5 mais 34 mais 26 mais 9 mais 12 dá 87. Beleza? Tranquilo, né? Bem de boa essa representação também. Acaba facilitando quando a gente tem um conjunto muito grande de números. Beleza? Fácil. Muito, muito, muito mesmo. Beleza. Então, realmente, Yasmin, facilita demais, assim. Não, confio na calculadora digital. Caraca, Gabriel. Não, pô, o Cheats é confiável também, cara. Pode conferir aí, pode fazer na tua calculadora aí e fazer, que você vai ver. Vai dar aquele resultado lá. A Elis falou que tá encantada com as ferramentas. Pô, obrigado aí pelo feedback. Eu também, a primeira vez que eu comecei a usar de fato essas ferramentas, fiquei encantado. Que abrem um mundo de possibilidades para a gente, beleza? Então, de modo análogo, nós temos a multiplicação. Então, ponto e vírgula para 2 elementos, 2 pontos para mais de 2 elementos. A mesma coisa, só que se eu quisesse, como eu posso dizer, multiplicar o conteúdo todas aquelas células, tá? Então, vou fazer aqui. Foi mal, a voz está falhando um pouquinho. Então, vem aqui, igual, M-U-L-T, selecionei a função e venho aqui, ó, seleciono tudo, e aí vai dar um número absurdo, né? Mas se eu pegar, multiplicar 1 vezes 5 vezes 34 vezes 26 vezes 9 vezes 12, vai dar isso aqui, ó, 477.360, beleza? Número bem absurdo, né? Mas, enfim. E a função de divisão, né? A gente tem a opção de botar a barrinha, que ali é uma forma, mas a gente tem a função de divisão também, que é igual a divide, né? Provavelmente está em inglês, ou divide, enfim. Só que qual é a questão aqui da divisão? Quando a gente vai dividir, né? A gente divide um número pelo outro, tá? Então, não é possível dividir mais de 2 elementos no Google Sheets, tá? Então, a gente tem que selecionar botar a função divide e dividir uma célula pela outra. Entendem essa diferença? E na multiplicação a gente pode fazer 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. Na divisão, teoricamente, a gente pode fazer isso, mas, né, tem uma ordem que a gente segue, mas o Google Sheets nos permite apenas 2 elementos. Beleza? Dividir 2 elementos. Então, dividir uma célula pela outra. E nunca uma célula pela outra, pela outra, pela outra, pela outra. Entenderam essa diferençazinha? Sim. Então, só para mostrar aqui, ó, igual, divide, pronto, selecionei a função. Eu não posso selecionar aqui ó, o intervalo de A1 até A6 e dar Enter, ele vai dar erro, tá vendo? Dá um erro.
ele disse aqui, o número incorreto de argumentos para divide, ou seja, a função de divisão, ela aceita apenas 2 argumentos, né? Então, igual, divide A1. Quando eu quero selecionar só 2 células, eu venho aqui, ó, e boto ponto e vírgula, beleza? Então, A1 dividido por A2. Aí agora vai dar certo, vai dar 1 dividido por 5, 0,2, beleza? Lembrando sempre que quando são 2 elementos, é ponto e vírgula. Se fosse um intervalo, como foi aqui da multiplicação e da soma, foi 2 pontos. Tranquilo? Suave até aqui, né? Só ficar realmente Sim, atento. suave até demais. Massa, massa. E, mais uma vez, voltando aqui para o slide, destaco que não existe uma função para subtração, tá? Então, não existe, tipo, sei lá, igual a soma, igual a multi, igual a divide, não tem um igual a menos, sei lá, digamos assim, igual a sub, né? Não existe função para subtração. Então, se eu quiser subtrair 2 números, a única forma é através da fórmula de subtração, que é através desse operador aqui, ó, desse símbolozinho, beleza? Pronto. E outra função que vai um pouco na linha do que eu queria mostrar para vocês, tá? A gente já está finalizando aqui o slide para... Espero que dê tempo da gente mostrar tudo, tá? E que é a função média, tá? Que o Google Sheets, ele permite que a gente calcule uma média entre 2 números, entre 3, entre 4, ou seja, entre um intervalo absurdo, tá? Que é através da função média, tá? Então, se eu declarar ele a função igual a média A1, ponto e vírgula A2, ela vai tirar a média desses 2 elementos, tá? Desses 2 elementos. Mas se eu colocar os 2 pontos, ele vai tirar a média de um intervalo inteiro, tá? Lembrando sempre do conceito, né? Para declarar uma função ou uma fórmula, sempre colocar o igual. E para colocar um intervalo, é 2 pontos. Para colocar 2 células, 2 elementos distintos, é ponto e vírgula, tá? Então vamos aqui para a planilha. Vou apagar aqui esses resultados e vou colocar aqui, ó, igual média, tá vendo? Tem que ter como é que eu posso dizer? O acento não é, tá? Para ir para a função. Aí vem aqui, ó, igual a média A1, ponto e vírgula A2. Ele vai tirar a média entre 1 e 5, ou seja, ele já faz automático, tá? A soma 1 mais 5 dividido por 2. 1 mais 5 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, a média entre 1 e 5 é 3. Apenas através da função média. Outra forma de fazer isso, né, menos automática, seria igual a soma, né? Então, igual a soma de A1 e A2. Então, ele retorna para mim a soma de A1 e A2. E como tem 2 elementos para eu calcular a média, eu divido essa soma por 2. Tá vendo? Então, dá 3. Então, nesse caso de baixo aqui, ó, eu usei 2 etapas para fazer o meu cálculo, e a função média permite que eu faça tudo isso com uma única etapa, beleza? E só para mostrar aqui agora para vocês a média do intervalo, então igual a média, né? Aí eu seleciono o intervalo inteiro, e aí ele faz aqui já automático, tá? Então, média de 1, 5, 34, 26, 9 e 12 vai dar 14,5. Se eu quiser aumentar o número de casas decimais, eu posso também, tá? Olha só. Mas é 14,5 mesmo. Só para provar para vocês que isso é verdade, eu vou colocar aqui, ó, igual a soma, né? Selecionar o intervalo inteiro. A soma de todos esses números aqui, ó, dá 87. E se eu dividir 87 pela quantidade de números, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 87 dividido por 6, 14,5. Todo mundo entendeu a função média? Sim, eu tenho uma dúvida. No caso, Pode sempre perguntar. vai ser maiúscula ou pode ser minúscula? Não entendi. Deu uma cortada. A letra sempre vai ser maiúscula ou pode ser Não, minúscula? pode ser minúscula também. Vou botar aqui para vocês. Não, já está na planilha aqui. Ó. Eu posso, se eu digitar igual a média. Tá vendo? Tá vendo que eu digitei minúsculo aqui, mas ele entendeu? Então vem aqui a função média. A1, opa, meu Deus. Igual média, ele vai, tá vendo? E quando eu seleciono a função, ele já vai automático para uma letra maiúscula, tá? Mas para declarar, eu não preciso selecionar a letra maiúscula, tá vendo?
Posso digitar sim, ou posso digitar com a letra minúscula também. Então, igual, média. Tá vendo? Ele entende do mesmo jeito. O que eu tenho que me atentar é esse aqui, ó. O caractere ele tem que ter um acento agudo, né? Tem que ter o E com acento, senão ele não vai entender que eu quero a função média. Beleza? Se atentando a esses pontos, a gente vai construir aí nossas aplicações, tá? Então, por último, eu gostaria de destacar que é o seguinte, existem centenas de funções no Google Planilhas, tá? Não existe só função soma, multiplicação, divisão, média, existem inúmeras. Eu poderia passar um ano falando para vocês de todas as funções e ensinando a usar, que ainda assim eu não ia zerar todas que tem no Google Sheets, tá? Mas, claro, que existem algumas que a gente acaba usando mais, outras menos, mas assim, para todas as aplicações que vocês imaginarem, a gente consegue ter uma função aqui no Google Sheets, beleza? Por exemplo, não sei se vocês já viram trigonometria. Se eu quero calcular o seno de um ângulo, o cosseno de um ângulo, uma tangente, eu consigo pelo Google Sheets, tá? Tem a função para seno, função para cosseno, função para tangente. Enfim, inúmeras. Eu vou mostrar aqui para vocês que se a gente ver aqui, ó, na parte de inserir função, a gente tem aqui, ó, separado todas. Então, vou descendo aqui, ó, descendo e não acaba, tá vendo? Tô girando aqui o cursor, o scroll do meu mouse e não acaba, velho. São aqui centenas de funções, beleza? Que aí fica para vocês explorarem, quem tiver paciência, né? Em cada uma delas, exatamente, professor. A gente pode arrumar em ordem alfabética, crescente, decrescente, enfim, centenas de funções. É um absurdo tanto de funções que tem aqui. Então, muito provavelmente, para a necessidade que vocês têm para as aplicações do dia a dia, muito provavelmente tem uma função, algo que você possa automatizar e fazer através do Google Sheets. Beleza? Então, finalizo aqui a aula de hoje, mais uma vez com a mensagem de que só se aprende fazendo. Então, bora lá, né? Bora fazer agora uma aplicação no Google Planilhas. E destaco mais uma vez, né, dúvidas, questionamentos, comentários, opiniões, sugestões, quem tiver, o momento é esse, pode falar. A Elis colocou aí no chat que nunca pensou que fosse gostar tanto de aprender sobre planilhas. É esclarecedor, né, a gente aprender assim. Muito bom. Foi exatamente essa a reação que eu tive quando eu comecei a aprender sobre planilhas também. Então, ficou alguma dúvida, pessoal? Vamos lá? O momento aí é esse. A gente já está chegando próximo das 11h30. A gente vai ter que avançar um pouquinho no tempo. Não. Você tá gravando aí a live, eu não sei como é que é. E você gravando aí. Tá sendo gravado assim. Aí você vai mandar o link depois lá no grupo, né? Pra se a gente quiser Sim. rever. Assim que o professor upar no YouTube, né? Colocar lá no YouTube, eu vou colocar o link no Padlet do que a gente usa. Tanto que já tá lá o link da primeira aula também. Tá, o link da transmissão da primeira aula. E aí, assim que já estiver disponível no YouTube, eu coloco lá para vocês e coloco lá no grupo. Ó, pessoal, adicionei os materiais da aula de hoje no Padlet, beleza? Sim, compreensível. Pronto, excelente. Então, muito obrigado pela paciência até aqui, mas agora a gente vai para uma aplicação do Google Planilhas, beleza? Eu vou mudar aqui a tela. Show! Vou interromper aqui o compartilhamento. E é o seguinte, eu perguntei, se eu não me engano, vou dar os créditos aqui para o Gabriel Santos, né? Eu perguntei para ele o seguinte, cara, como é que funciona o sistema de cálculo de notas e de médias aí para vocês passarem de ano, como é que funciona? Ele falou que é o seguinte, tá? Não sei se isso muda de escola para escola ou se é igual para todo mundo, mas ele me retornou o seguinte, vocês têm 13 disciplinas, né? E que são divididas em 4 unidades. E o aluno, ele é considerado aprovado, né, para passar de ano, digamos assim, quando ele atinge a soma de 20 pontos ou uma média de 5, tá? Nessas 4 unidades. Todo mundo confirma que é assim na escola de vocês, na sala de vocês? É assim? Dessa forma? Sim. Pronto. Então, tá chegando aí, né? Fim de ano chegando. E às vezes, pelo menos na época que eu estudava, essa época representava uma única palavra: desespero. Né? O pessoal simplesmente ficava desesperado, tipo, meu Deus, quanto é que eu preciso para passar em tal matéria, enfim. Eu ficava correndo atrás do professor, professor, tirei quantos na primeira unidade, enfim. Na minha escola era sinônimo de desespero no final de ano.
E eu ficava de boa porque naquela época eu já conhecia, né, as aplicações do Google Planilhas, tá? E eu fazia uma planilha onde eu colocava o nome da disciplina, colocava ali minha média na primeira unidade, minha média na segunda unidade, minha média na terceira, para saber quanto eu precisava na quarta unidade. Normalmente a gente vai se preocupar isso lá no final, né? Vai se preocupar com isso lá no final. E quanto se eu já estava passado, quanto eu precisava, enfim. E é exatamente isso que eu vou mostrar, vou ensinar vocês a fazerem, tá? Vou mostrar aqui uma planilha que eu preparei para vocês. Compartilhar minha tela aqui. Planilha. Pronto. Vocês conseguem ver minha tela? O Gabriel falou, e faz isso desde o 5º ano. Pô, então você é um cara extremamente organizado, cara. Parabéns aí pela organização. E isso gera uma consciência para você, né? De, tipo, pô, preciso de tanto para passar. Nessa aqui eu já estou passado. Essa aqui eu posso ficar de boa, né? Então, é extremamente importante a gente saber dessa aplicação também. Ao invés de ficar ali calculando média na mão, no papel, enfim, tá? Então, essas foram as disciplinas. Vou aumentar um pouquinho minha tela aqui. Que o Gabriel passou que vocês têm, tá? Não sei se varia de escola para escola, mas vocês têm língua portuguesa, matemática, ciências, enfim, tá? Isso fica a critério de cada um para fazer. Então vamos supor o seguinte, tá? Na primeira unidade, o Dudu tirou 4, sei lá. Tirou 4 de média na primeira unidade. Na segunda unidade, ele melhorou um pouquinho, tirou 7, beleza? Tirou 7 ali na segunda unidade. E na terceira unidade, ele tirou, sei lá, 5, tá? E agora, ele não sabe ainda a nota da quarta unidade, tá? Então, como é que ele tem que fazer para saber como é que ele tá, qual é a situação dele? Essa coluna aqui mostra a soma das médias que ele teve na primeira, na segunda e na terceira unidade. Então, 4 mais 7 mais 5 dá 16. E para passar, ou seja, para atingir os 20 pontos, ele precisa tirar, no mínimo, 4 nessa última unidade, nessa quarta unidade. E aqui mostra a média final dele até agora. Então, se eu pegar 4 mais 7 mais 5 mais 0, né, supondo que ainda não tem a nota da quarta unidade, e dividir isso por 4, isso vai dar uma média de 4. Beleza? Então, vamos supor que o Dudu estudou aí na última unidade e conseguiu tirar um 8 na quarta unidade. Beleza? A soma dele total deu 24, portanto, ele está aprovado, né? E como vocês podem ver, a média final dele ficou em 6. E a cor, né, da disciplina aí da média final, na disciplina de português, mudou para uma cor verde, tá? E o número para passar ficou negativo, né? Porque ele já passou de 20. Então, 20 menos 24 dá menos 4. Então, ficou um número negativo, ele já tem ponto suficiente, já passou e já está de boa em língua portuguesa. Todo mundo entendeu como é que funciona essa planilha? Sim. Tranquilo, né? Pronto, massa. E é exatamente isso que eu vou ensinar vocês a fazerem nessa parte prática, tá? Do Google Planilhas. Beleza? Quem quiser acompanhar junto comigo pode fazer, pode ficar tranquilo, pode ir fazendo aí, tá? Vou pegar aqui, sei lá, selecionar a linha 20 e aí a gente começa a fazer de novo, tá? Primeiro, João, Oi, pode falar. a gente tem um Kahoot também, né, para passar hoje. Né? Realmente, se o pessoal permitir pra gente, a gente passa, né? Acaba Será tomando um que- pouquinho do tempo. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Faz o Kahoot agora? Por mim pode ser, não sei se todo mundo tá de acordo. João, eu acho que seria legal se você fizesse o tutorial de como faz isso e aí eles mandavam pra gente, que nem eles mandaram na terça. A Pronto. gente Então, acompanha, você faz um tutorial, a gente cria alguma coisa explicando pronto. posteriormente. Pode ser também. Posso criar um tutorial de como fazer essa planilha. Ou então, quem quiser, né? Vocês podem fazer essa planilha aqui com as funções que a gente já mostrou aqui. A única diferença vai ser que nessa aqui vocês vão usar algo, uma formatação condicional, que é algo que eu falei que ia explicar depois e acabou não dando tempo, mas no vídeo, né? Provavelmente a gente vai gravar um vídeo explicando como é que faz essa planilha. Mas quem já quiser ir adiantando, né? Coloca aí com as funções que a gente mostrou, já dá para fazer. Esse negócio de mudar a cor é mais para deixar bonitinho, tá? Mas, enfim,
com a função aqui, ó, vocês podem ver uma função de soma, você consegue fazer, uma função de média, enfim, bem tranquilo, né? Então, como a Alda sugeriu, a gente vai passar agora para o Kahoot, né? Senão vai avançar muito no tempo, e aí a gente deixa um tutorial, digamos assim, um vídeo tutorial, para vocês ensinando como é que faz essa planilha de notas, beleza? E que eu acredito que seja algo que todos vocês tenham interesse, né? Em saber aí como é que tá a situação de cada um nesse fim de ano. E é isso. Vou também compartilhar o link dessa planilha, o arquivo dessa planilha com vocês, para vocês mexerem nela, quem quiser, né? Quem tipo, não conseguir fazer, pelo menos poder ver como é que está a situação em cada matéria, beleza? Bem interessante essa aplicação também, tá? Então vou estar deixando para vocês e agora a gente passa para o Kahoot. Então, Alda, é contigo agora. Pedir desculpa aí ao pessoal, né? Primeiramente, antes da gente passar para o Kahoot, por ter passado aí um pouquinho do tempo, mas acontece, né? Mas agora vamos lá para o Kahoot. Vamos, um minutinho. Vou só colocar o link aqui no chat. E aí vocês já Pronto, podem começar, tá bom? Vou colocar o PIN também. Sair aqui rapidinho só para pegar um pouquinho mais de água enquanto o pessoal vai fazendo aí o Kahoot, beleza? Tranquilo. Vou colocar o PIN aqui também, gente. E aí vocês podem fazer. Beleza, beleza. Olá, pessoal, estou de volta aqui. Todo mundo já está aí com acesso ao Kahoot? Já tô jogando, já, João. Como? Eu já estou jogando. Ah, pronto, massa, massa. Alda, se tu puder compartilhar a tela que aparece assim, tipo, como é que eu posso dizer? O ranking, né? As parciais do momento, digamos assim, enquanto o pessoal vai respondendo, a gente ver aí quem tá na frente, quem já finalizou. Se puder compartilhar essa tela, seria interessante. E aí os resultados, né? A gente vai acompanhando aí em tempo real. Beleza. Vou compartilhar. Vamos ver se o pessoal vai cair muito nas pegadinhas. Será que tem uma pegadinha? Não sei. Mentira, eu sei. Vamos ver. Pô, primeiro aí, Guilherme aí já acabou? Brabo demais.
Eu não sei se tá dando pra ver minha tela. Tá Ela tá dividida aqui, né? Do Meet para o Kahoot. Tranquilo, vou abrir aqui. Tá dando pra ver, gente? Vou deixar Perfeitamente. até o 5º colocado aqui. Porque aí é o nosso placar mesmo. E vou atualizando com o Errei tempo. uma. Vou atualizando com o tempo. Mas o pessoal ainda tá respondendo. Olha lá, o Guilherme aí, brabo demais, hein? O pessoal ainda tá Caraca, respondendo. já atualizou ali, ó. O Gabriel passou na frente do Guilherme. Passou. Eu vou atualizando de tempo em tempo, porque eu tô no. Não tô no computador. No computador ele atualiza mais rápido. Ah, certo. Então, Tranquilo. de tempo em tempo eu vou atualizando aqui. Quando vocês forem concluindo, vocês vão avisando aí no chat, tá? Maria, professor, tem uma questão que só foi 5 segundos. 5? 5? Foi. Oxe, Sei que lá o que estranho. aconteceu. Ué, Qual foi a questão? Eu acho que foi uma. Foi uma tipo falsa e correta. Eu não lembro, acho que foi a terceira, a segunda. Eu coloquei 10 segundos. Talvez ele tenha travado e aí É, contou os talvez. 5. Talvez deve estar travado. Eu vou corrigir depois. Deixar assim mesmo. No próximo eu me atento a isso. Falta mais alguém? Tá vendo que tem uma pessoa que ainda não concluiu aqui. Deixa eu ver aqui. Jaqueline. Quando você concluir, Jaqueline, me avisa, por favor. O João também, porque eu não tô vendo o chat. beleza.
Olha lá, o Guilherme aí falou que todos que participou ficou pelo menos no top 3. Brabo demais, apenas. O Gabriel também parece que foi muito bem em todos, eu acho. Ô, João, eu vou ter que sair agora, pode ser? Tranquilo, tranquilo, pode ficar de boa. A gente vai só. Qual é o nome? A gente vai só, tipo, corrigir mesmo Ei, João, o Kahoot. Diga, Gabriel. os Kahoot da semana passada que Léo passou não foi muito bem, não. O de terça e quinta que ele passou foi 2 semana passada, não foi? Ah, foram 2? Ah, sim. Foi. Esses aí não me saíram muito bem, não. Entendi. Eu só tava na terça, na quinta, infelizmente não pude participar. Aí não acompanhei. E aí, Elda, todo mundo já finalizou? Não. Falta só o Jamile? Acho que é. Deixa eu ver. Jaqueline, na verdade. Ah, certo. Parece que ela não tá nem na chamada, na verdade. Talvez ela tenha. Daqui a pouco eu consigo. Como eles, não consegui te ouvir direito. Quer sair da chamada daqui a pouco, ou alguma coisa do tipo. Ah, sim, entendi. É, realmente. Mas acho que a gente já pode passar para correção, Nelda. Isso. Ô, João, Oi, pode falar. você Elda. reparou aí o bug que tá na tela da apresentação da Alda? Porcentagem de celular aparecendo no computador. Poxa, gente, não apareceu aqui para mim, não. Qual o bug? Tá, Assim, tá aparecendo aqui pra mim que a porcentagem de celular tá aparecendo na tela do computador. gente, estranho, velho. Pra mim tá normal aqui. Tipo, tá na tela do Kahoot mesmo. Pra mim tá aparecendo. Ah, não, entendi agora. É porque ela tá compartilhando a tela do celular, pô. É, eu tô no tablet, na verdade. Ah, sim, não tá. Ah, agora tá explicado. Sim. Deixa eu só anotar aqui o ranking mesmo. Foi o Gabriel Santos. O Guilherme Alves. Dudu. Como é o nome do Dudu mesmo? É Eduardo, né? Eduardo. Sim. Eduardo Guimarães. Oi, que foi? O nome é Eduardo, né? Eduardo Guimarães. Tá certo. Pronto. Luna Porto. E em quinto lugar, Alex Santana. Então, parabéns aí ao pessoal que ficou aí no top 5, beleza? Vamos passar agora para a nossa correção. Você pode compartilhar as perguntas, Alda? É isso que eu ia falar com você, João. Se você puder compartilhar daí, você ainda consegue abrir aquele link? Ah, consigo. É porque eu vou ter que sair aqui do tablet, vou ter que ir pelo celular. Tranquilo. Tô abrindo aqui o Kahoot. Exatamente, Guilherme. Mais ponto extra aí, já chegando no final, já vai facilitando aí para a premiação, né? Brabo demais. Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com as respostas, tá? Então, pronto. Tá compartilhando minha tela, eu creio, eu acho. Então vamos lá. Primeira questão. Qual das opções abaixo não é um editor de planilhas? Tá? Então aqui vai muito na linha daquilo que eu falei, né, sobre os ícones. A gente tem aqui
um padrão, né? O padrão verde é para editores de planilhas e o único intruso aqui é justamente aqui, ó, esse azulzinho aqui, que é o do LibreOffice, beleza? Então, a resposta correta, qual não é um editor de planilhas, é esse aqui, que representa o LibreOffice Writer, ou seja, não é um editor de texto. Enquanto esse aqui é o LibreOffice Calc, né, que é um editor de planilhas. Esse aqui é o Google Sheets e esse aqui é o Excel. Alguma dúvida em relação a essa pergunta? Não, João. Tranquilo? Então, passar para a próxima. Então, vamos lá. O destaque dessa imagem aqui se refere a... Aí tem a opção linhas e colunas. Então, como eu falei, as letras representam as colunas, beleza? Então, a resposta correta era colunas. Então, vamos lá. No empreendedorismo, os editores de planilhas são bastante utilizados para... Então, nós temos aí duas opções, né, que eu mostrei para vocês. Cálculo de viabilidade e plano de negócios. Como a gente falou, o plano de negócios é mais focado na aplicação de um editor de texto, enquanto que o cálculo de viabilidade é mais no Errei essa aí. planilhas. A única que eu errei. Você errou essa aí, cara? Confundi. Confundiu? Entendi. Acontece mesmo. Ah, acho que foi esse daí, professor. Que eu apertei no plano de negócio, mas tipo, clicou, sei lá, deu algum bug. Aí falou que tinha acabado o tempo, mas eu tinha clicado. Aí ao mesmo tempo eu perdi ponto e ganhei, eu sei lá o que aconteceu. Caraca. Pois é, foi no meu computador também. A resposta correta nesse caso era o cálculo de viabilidade, beleza? Vamos lá. O destaque em azul na imagem se refere a... Então aqui, ó. Esse destaque em azul, como eu mencionei, ele é uma célula. Portanto, resposta correta, célula. Beleza? Questão 6. O que é um editor de texto? Temos aqui 4 opções. Então, software que permite a edição e manipulação de arquivos de texto. Segunda alternativa, hardware, que permite a edição e manipulação de arquivos de texto. Terceira alternativa, lugar para editar mensagens de texto. Tá? Essa aí acaba sendo uma pegadinha também, querendo ou não, porque, como eu falei, um editor de texto ele é um software que permite a edição e manipulação de arquivos de texto. Tá? Um hardware, ele seria, na verdade, eu esqueci até de fazer essa distinção entre software e hardware, mas quem lembra da aula passada vai se ligar que a resposta correta era a primeira alternativa. Porque um software, ele é um aplicativo, beleza, pessoal? Um programa, algo que a gente roda no celular, enquanto que o hardware é a parte física. Então, meu celular é um hardware, enquanto que o meu WhatsApp é um software, entendeu? O celular é uma parte física, digamos assim, né? Enquanto que o software é o WhatsApp, o YouTube, enfim, é um aplicativo que eu uso. Então, a mesma coisa aqui no computador. Então, meu mouse, por exemplo, ele é um hardware, tá? Enquanto que o Google Chrome, ele é um software. Todo mundo entendeu essa diferença? Sim, sim. Diferença, só que na hora eu fico muito ansiosa que eu apertei hardware. E sim, eu já sabia, porque no computador precisou do hardware para eu comprar o webcam. Aí, na cabeça, meu Deus. E 30 segundos também acaba, como vocês falaram aí, acaba pressionando um pouco, tá? Mas não se preocupem, essa pontuação aqui acaba sendo um extra, tá? É mais para a gente se divertir e aprender, né? Aprender de uma forma que acabe se divertindo também. Então vamos lá. Questão 7. O texto a seguir está... Ficou um pouco pequeno, vou dar um zoom aqui. Como a gente pode ver, esse texto, tá? Pergunta sobre alinhamento. Essa questão é sobre alinhamento de texto. Então, como a gente pode ver, ó, ele está alinhado aqui, ó, à direita, à margem direita. Então, a resposta correta, alinhado à direita. Ele não está centralizado, nem justificado, nem alinhado à esquerda. Ele está alinhado à direita. Beleza? Questão 8. Então, vamos lá. A função abaixo realiza. Então, igual, média, A1, 2 pontos. Lembrem daquela distinção que eu fiz do ponto e vírgula e do 2 pontos, tá? O 2 pontos representa o que? Um intervalo. Então, portanto, essa função realiza a média de um intervalo de células. Não é a média entre dois números, tá? Seria a média... Pode falar. Essa aí eu quase apertei a primeira opção, aí quando eu vi que era... Eu olhei de volta na questão, eu vi que era 2 pontos, fui na última. 2 pontos. Quase 2 pontos representa intervalo. Ponto e vírgula seria a alternativa A, né? O vermelhinho aqui, o correto. Seria esse, se fosse um ponto e vírgula, tá? Então seria se fosse média A1, ponto e vírgula A10. Beleza? Tranquilo? Então aqui não é a soma entre 10 números e não é uma divisão, é uma média. Nona questão,
essa função no Google Docs deixa o texto, é um i com, né, um pouco inclinado. Então, como eu já falei, ele deixa o texto em itálico, ele dá uma inclinadinha ali no texto, beleza? Então, não é em negrito, não dá realce, ele deixa em itálico, inclinado. Ele não muda a cor do texto e nem deixa o texto alinhado, ele deixa o texto em itálico, ou seja, inclinado, beleza? Desfazer e refazer é uma função presente em editores de texto, editores de planilha ou ambos. Evidentemente, é uma função que está presente em ambos. Tá? Vários softwares, na verdade, a gente tem, né, o desfazer e refazer. Quando a gente faz alguma coisa que é desfazer, a gente tem a opção desfazer, e de modo contrário, também a gente tem o refazer. Então, é uma função que está presente nos dois, beleza? E uma questão extra, então, a ABNT, lembram do que eu falei da ABNT na aula passada? Quem se ligou acertou essa questão aí. A ABNT define como padrão espaçamento e fonte. Então, espaçamento, tá, entre uma linha e outra, tá, é de 1,5, e uma fonte padrão é o tamanho 12. Então, essa alternativa aqui era a correta, beleza? Espaçamento 1,5 e fonte 12. Todas as outras estão incorretas. Tranquilo? Então, por último, ele faz uma afirmação. Tá? Ele diz o seguinte: existe uma função específica para subtração no Google Planilhas. Essa afirmativa está correta ou está incorreta? E aí? Falsa. Né? Não existe função Falou bem no específica. finalzinho da aula. Ué. Exatamente. Bem no finalzinho, estava mais fresco na mente. Né? Então, quem se ligou aí acertou essa também. Não existe função específica para subtração no Google Planilhas. Beleza? A única forma de você fazer uma subtração no Google Planilhas é através do operador menos. Então você bota igual a 1 menos B1, A1 menos D1, enfim. Beleza? Não existe função específica para subtração. Não tem tipo igual a subtração. Tá? Como tem igual a soma, igual a divisão, igual a multiplicação. Não tem. Tá? A única forma de fazer uma subtração no Google Planilhas é através do operador menos. Tranquilo? Então, obrigado por participar do quiz. A gente finaliza a nossa correção aqui do Kahoot. Parabéns aí ao pessoal que ficou no top 5, beleza? Vocês garantiram aí a pontuação extra da aula de hoje. E é isso. Desculpem aí avançar um pouquinho aí no tempo. E agora a gente finaliza, beleza? Então tenham um bom dia. Acho que alguns de vocês têm aula agora de tarde. Então, uma boa aula para vocês e até a próxima. Só que antes a gente vai tirar o nosso print. Ei, João. Pode falar. Assim, eu sinceramente, não sei se eu vou concordar, mas seus quiz tá bem mais fácil do que os quiz de Léo. Ele pega muito na pegadinha, velho. Na pegadinha, já Pois é, falar isso. Ainda mais quando a gente fica ansioso. Eu mesmo sabia o que é ABNT, que era a Associação de Normas Técnicas. Só que aí na hora eu não lembro. Ai, meu Deus. E coloca um vídeo aqui na questão. 12, tua mãe é 1,5. Então, já que vocês estão aí falando que tá muito fácil, a nossa próxima aula... É um modo de dizer, sim. É um modo de dizer, comparado. Vai dificultar agora. Comparação. Nossas próximas aulas a gente vai falar sobre prototipagem, tá? Envolve os conceitos ali bem bacanas também. Então, os próximos Kahoots podem se preparar, beleza? Vai ter bastante pegadinha, vai estar recheado aí de pegadinha. Ah, professor, peraí, não. Faz isso não, peraí. Já basta o Léo fazendo isso. Ah, velho, tem que dificultar também. É porque o assunto dessa aula dessa semana é bem mais de boa, né? É tipo, mais light, é mais prático, digamos assim, né? É menos teórico. Sim, comparado aos outros assuntos, essa dessa semana foi bem tranquilo. Sim. É tipo, é menos abstrato. Você fazendo ali a coisa, fazendo a função, fazendo a fórmula, enfim. É bem prático mesmo. Então acaba não tendo como dificultar muito nesse Kahoot aí. Então, quem puder, ligar a câmera para a gente tirar o nosso print do final da aula e a gente finaliza agora. Mais uma vez, perdão aí por ter avançado muito no horário. Vamos estar tirando o nosso print e finalizando. Beleza? Vamos lá, pessoal. Quem puder ligar a câmera. Dá um passeio aqui. Aí, boa Daniel, boa Gabriel. Vamos lá. Guilherme falou que o cachorro dele comeu o webcam. Entra pelo celular, pô. Boa, Yasmin. Ó, Dudu parece que abriu a câmera ali, não sei. Então, vamos lá. Para finalizar, tirar aqui o nosso print. Beleza? Então, vamos lá. Pronto. Oi, pessoal, alguém comeu minha câmera aqui? Sério, cara. Não acredito.
Eu sou negro, mas não sou tanto assim, né? Pô, não tá funcionando a câmera então, cara? Oi? Passou a moto aqui, não consegui ouvir. Como é? Você falou o que, Dudu? Elis também falou alguma coisa, eu não consegui compreender. Não, Eu falei assim, quando ele ligou a câmera, ficou tudo preto pra mim. Ah, pra mim também não apareceu Pra mim ele. também. pois é, pois é. Então deve tá com algum problema, então. Então é Quero, isso. professor. A gente finaliza aqui a nossa aula de hoje, beleza? Então, muito obrigado pela participação, pela paciência de vocês, né? A gente acabou avançando bastante no horário. E eu vou adicionar os materiais da aula de hoje lá no nosso Padlet. Assim que o vídeo estiver disponível lá no YouTube, eu vou colocar lá também. E assim que a gente tiver gravado um tutorial de como fazer a planilha de notas, tá? Não esqueci dessa aplicação também. A gente vai passar para vocês. Tranquilo? Aí para enviar para você o mesmo esquema, né? Adicionar o Gmail e mandar, né? Isso, exatamente. Mesma forma que o procedimento para compartilhar no Docs é o mesmo do Planilhas, entendeu? Do Google Planilhas. Então é isso. Muito obrigado, uma boa tarde, uma boa aula para vocês. E terça-feira a gente está junto aí de novo na aula do Léo. Ele vai falar, se eu não me engano, sobre justamente viabilidade, o Daniel e o Léo aí. Então é isso. Muito obrigado, até a próxima. Obrigadão, professor. Tchau, tchau. Falou. Tchau, Gente, Alô, Jean. Falou, até a próxima. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Até.